Atenção, torcedor celeste. Se você é daqueles que vivem o Cruzeiro 24 horas por dia, se liga. Já chega se inscrevendo aqui no nosso canal de notícias do Cruzeiro e ativa o sininho das notificações porque hoje a gente vai falar de uma novidade que tá deixando muita gente de cabelo em pé. O que aconteceu nas últimas horas pode mudar completamente os rumos da temporada e já tem torcedor falando em título, Libertadores e até coisa ainda maior. Mas calma, calma. Segura essa ansiedade porque antes de eu contar tudo, tem muita coisa que você precisa entender para chegar lá. O ambiente na Toca da Raposa está diferente. Tem algo no ar, uma sensação de virada de chave. E, para quem acompanha o Cruzeiro de perto, como a gente aqui do canal, dá para sentir que algo grande está para acontecer. Não é só a vitória por 2-0 fora de casa contra o Fortaleza. Não é só a atuação cirúrgica do Lucas Silva, ou o golaço de Caio Jorge que fez o torcedor lembrar de dias de glória. É outra coisa. É a segurança. É o peso de uma defesa que parece, finalmente, ter encontrado seu pilar intransponível. A Raposa, meus amigos, parece ter acertado em cheio numa contratação que, no momento em que foi anunciada, dividiu opiniões. Tinha gente que comemorou, claro. Mas teve também aquele torcedor mais desconfiado, que não esquece facilmente os erros de gestão dos últimos anos. Só que o tempo, como sempre, se encarrega de mostrar quem estava certo. E neste caso, o tempo está gritando para todo mundo ouvir. O Cruzeiro trouxe o zagueiro mais confiável do Brasil. E mais do que isso, um dos mais consistentes do futebol sul-americano. Estamos falando dele. Fabrício Bruno. Sim, ele mesmo. Contratado a peso de ouro, e bota peso nisso, por 45 milhões de reais à vista. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Juan Rodrigues no site Últimas Notícias do Cruzeiro, Fabrício Bruno chegou como xerife que a torcida tanto sonhava desde a saída de Manuel. E não é só o valor que chama a atenção. É o impacto imediato. É a maneira como ele está transformando o setor defensivo celeste. O cara simplesmente não sabe o que é ser driblado. É isso mesmo. Segundo dados do SofaScore Brasil, plataforma especializada em estatísticas do futebol, Fabrício Bruno completou seu 7º jogo consecutivo sem sofrer um único drible sequer. Isso é quase sobrenatural em um campeonato brasileiro onde os atacantes são cada vez mais habilidosos, velozes e imprevisíveis. E os números não param por aí. Dá só uma olhada nesse raio-x completo da performance do zagueiro até agora. 7 jogos como titular absoluto. 87% de acerto nos passes. 29 de 37 duelos ganhos. Um aproveitamento de 73%. 85 ações defensivas. Média de 12,1 por partida. 13 desarmes. Média de 1,9 por jogo. Apenas 3 faltas cometidas. 0 dribles sofridos. 0 erros defensivos graves. Nota média de 7,29 no SofaScore. Esses números, que mais parecem estatísticas de videogame, mostram que estamos diante de uma verdadeira muralha. E mais. Ele tem liderança, leitura de jogo, força física e uma velocidade impressionante para um jogador da sua estatura. Parece até que o Cruzeiro contratou 2 jogadores em um só. Um zagueiro com alma de volante, ou até mesmo um líbero clássico, daqueles que dominam o campo com autoridade. Mas a pergunta que não quer calar, e que muita gente está se fazendo nos grupos de WhatsApp, nas arquibancadas e nas redes sociais. Como o Cruzeiro conseguiu trazer um jogador desse nível, no auge da carreira, tirando-o justamente do Flamengo, onde ele estava bem valorizado. E aqui, meus amigos, é onde entra o bastidor bombástico que pouca gente sabe. Presta muita atenção agora. Segundo fontes ligadas ao clube, e aqui eu falo com a responsabilidade de quem acompanha tudo de perto, o Cruzeiro aproveitou um momento de desgaste entre o jogador e a diretoria rubro-negra. Fabrício Bruno queria mais protagonismo. Queria ser tratado como peça-chave. No Flamengo, com a concorrência de nomes como Léo Pereira e Davi Luiz, isso não estava acontecendo. E aí entra a visão da SAF do Cruzeiro, que agiu rápido, colocou os 45 milhões de reais na mesa e seduziu o zagueiro com um projeto ambicioso. E é exatamente esse projeto que está começando a ganhar corpo. O Cruzeiro quer mais. E o Fabrício Bruno é só o começo. Nos bastidores da Toca da Raposa, as movimentações continuam. A diretoria não está satisfeita. Quer reforços ainda mais impactantes na próxima janela e já existem negociações avançadas com jogadores que estão no radar da Europa e de outros clubes da Série A. Mas isso, meus amigos, é assunto para outro vídeo. Só posso adiantar que tem coisa grande vindo por aí.
Mas voltando ao nosso camisa 4. O mais impressionante é ver como ele mudou o comportamento do time. Com ele em campo, os laterais sobem com mais confiança. Os volantes se posicionam melhor. Até o goleiro se sente mais seguro. A zaga do Cruzeiro, que no ano passado era alvo de críticas duras, virou um dos setores mais elogiados. Não por acaso, o Cruzeiro tem hoje uma das defesas menos vazadas da Série A, com apenas 7 gols sofridos em 10 jogos. Isso só é superado por Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Isso muda o campeonato. Muda a perspectiva. Muda até o jeito do time jogar. Com essa solidez defensiva, o técnico pode arriscar mais ofensivamente, pode testar formações mais ousadas, pode buscar pontos fora de casa com mais tranquilidade. E o reflexo disso está na tabela. O Cruzeiro está subindo, jogo após jogo, com confiança e consistência. E não se engane, a torcida já percebeu tudo isso. O nome de Fabrício Bruno tem sido um dos mais cantados nos estádios, nos programas de rádio e nas redes sociais. A identificação foi instantânea. A sensação é de que ele sempre pertenceu ao clube. E talvez, de certa forma, ele realmente pertença. Afinal, foi no Cruzeiro que ele começou sua trajetória no futebol. E agora, retorna como uma estrela, pronto para liderar uma nova era. Então, torcedor, a pergunta que fica é: será que Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Brasil neste momento? Muitos já afirmam que sim. Outros ainda aguardam mais jogos, mais desafios. Mas uma coisa é certa. Com ele, o Cruzeiro voltou a sonhar alto. E se você chegou até aqui, deixa eu te falar uma coisa. Isso é só o começo. As próximas semanas prometem ser explosivas. A janela de transferência está chegando, e o Cruzeiro vai movimentar o mercado. Tem contratação em andamento, tem jogador sendo monitorado, e até proposta sendo preparada para tirar um atacante de um clube europeu. Por isso, se você ama o Cruzeiro e não quer perder nada, já se inscreve no nosso canal de notícias do Cruzeiro, ativa o sininho das notificações e comenta aqui embaixo. O que você achou da contratação do Fabrício Bruno? Será que ele é mesmo o zagueiro mais seguro do Brasil? Sua opinião é muito importante pra gente. Fiquem ligados, porque a próxima notícia pode ser ainda mais bombástica. Tamo junto!